Luísa, boa noite, querida. Tudo bem? Olá, Andréia, Muito, boa noite, pessoal. muito bom ter você aqui de volta. O pessoal gosta muito de te ouvir. E eu também. Ah, coisa boa. Eu fico feliz pelo convite, viu, André? É sempre bom Muito estar aqui bom. para a gente conversar juntas. A gente vai falar um pouquinho dessa coisa inquietante que é o amor, né? Que é a maior necessidade, o aspecto de maior necessidade emocional de nós seres humanos. E como é que a gente, Exatamente. não é? Desde sempre, né, Luísa? Sim, e como é complexo, né? É um tema Nossa, muito muito, complexo, gera tanta muito. dificuldade, dúvidas, questionamentos. Sim. E aí eu estava querendo que a gente pudesse começar a pensar, né, do que o amor é feito. Qual é o material de construção do amor, da relação amorosa, né? Uhum, E é tão interessante, olha que coisa mais linda. O amor é feito de cada um dos pares amorosos, né? uhum, E se você for pensar, o que que eu levo e o que que o outro traz para mim, quem eu sou e uhum. quem ele é, né? Sim, Então, se eu sou uma pessoa mais tranquila, eu, eu vou ter a tendência de trazer tranquilidade para minha relação. Mais sim. insegura, insegurança. Mais agressiva, agressividade. Uhum, Mais pacífica, mais empática, eu vou estar criando, eu vou criar na relação mais empatia e assim por diante. Então, eu acho que fica aí duas questões de início assim para a gente pensar, que é a seguinte: primeiro é o que eu levo, né? Qual é o material de construção que eu ponho na minha relação de amor? E a uhum, outra que eu acho também interessante, Luiz, eu queria te ouvir a respeito disso, é pensar assim: o que é que como eu afeto o outro com o meu jeito de ser, né? Como o outro uhum. recebe o que eu levo para a relação amorosa. Eu Muito estava importante pensando esses sobre isso. questionamentos. Acho que isso é interessante a gente começar a pensar por aí, né? O que que você acha? Ah, muito legal, excelente a linha de raciocínio. Quer que eu comece? Ou você quer Pode começar? começar. Você que já está Não, pode pensando. começar. Pode começar, a gente vai junto. Vai lá. Ah, bacana. Acho essa pergunta, esse questionamento seu, André, é muito pertinente, né? Do que eu estou trazendo para a relação, né? Então, o que eu coloco na minha relação? O que de mim eu coloco, né? Isso tem muito a ver com algo que eu tenho trabalhado bastante e tenho chamado a atenção das pessoas que me acompanham, né? De qual é a sua forma de amar, né? Então, assim, a gente fala muito do amor em si, mas não fala em como eu amo. E como eu amo, e como eu me relaciono, né? Quais são os padrões de comportamento, como é que eu construo as relações, isso tudo vai comigo, né? Vai com a minha bagagem para o meu relacionamento. Então, eu costumo conversar com os meus pacientes, assim, que jeito que é o seu jeito de amar? E aí, só para dar um exemplo para as pessoas entenderem o que eu estou chamando de jeito de amar, né? Então, você é uma pessoa que você é intensa, ou você é cautelosa, você é calorosa, ou você é fria, né? Você é próxima, ou você é distante. Você é uma pessoa entregue, ou uma pessoa armada, na defensiva. Isso tudo são formas, né, que a gente traz com a gente para a nossa relação. E, pegando o segundo questionamento que você fez, André, isso ressoa no outro, né? Alguém que traz proximidade ressoa no outro de uma forma completamente diferente de alguém que coloca distanciamento. Alguém que traz calor humano ressoa diferente de alguém que traz frieza, né? Então, assim, que jeito é esse que é o meu jeito, que foi construído ao longo da minha vida, né? Que jeito é esse que eu amo as outras pessoas? E que jeito que as pessoas recebem o meu amor, né? Porque às vezes o meu jeito de amar, para mim, é algo muito Exatamente. natural, mas para o outro é um jeito agressivo, né? Um jeito, por exemplo, as pessoas costumam confundir muito cuidado com controle. Quando você falou para mim quais são os elementos do amor, cuidado é um elemento do amor, que é constantemente Exatamente. confundido com controle, né? Com Sim. controle. Então, se eu levo o elemento do controle em forma de cuidado, né, revestido com um pseudo cuidado que muita gente coloca, eu acho que eu estou lá amando o outro e cuidando do outro, quando na verdade eu estou sufocando o outro.
eu estou Exato. controlando o outro, eu estou invadindo o outro, né? Exato. E isso ressoa de uma maneira muito negativa no outro, e às vezes eu fico nesse questionamento, nossa, mas eu amava tanto, né? Era tanta dedicação, tanto cuidado, mas o outro não recebia isso da forma como eu queria que ele recebesse. Então é uma reflexão extremamente importante, assim, que jeito é esse que você tá amando? E se esse jeito ele é bom para você, e se esse jeito é bom para o outro? Porque às vezes até é bom para o outro, mas é péssimo para a gente também, né? Ou o Pessoas que vão. contrário, né, Luísa? Sim, Ou o exatamente. contrário, Sim. Às né? vezes, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu me dou demais. Às vezes o outro adora isso, mas para mim eu sempre fico faltando para mim, né? Um jeito de amar que não é legal para mim também. Sim. E é interessante, né, como o amor diz tanto de nós mesmos, né? É impressionante como é no amor que assim, é como se o amor apresentasse um espelho para quem quisesse se ver. Porque é na relação amorosa que as nossas características mais essenciais afloram. E por que Verdade. isso acontece? Por que o amor é a nossa necessidade mais básica emocional, né? Porque eu acho que ele tem alguns pilares que vêm de encontro às nossas necessidades, como, por exemplo, né, a busca de um vínculo seguro, né, de Uhum, uma fonte de apoio, onde eu posso descansar, onde eu posso me apoiar, com quem eu posso compartilhar a vida. Isso é uma uhum. necessidade nossa, e você encontra no Sim, amor, por isso essa busca incessante. A sim. questão é como é que eu vivo esse aspecto, que é um dos pilares do amor, né, da relação amorosa. Sim. Eu consigo viver, né, do ponto de vista da minha necessidade de segurança, de apoio, né? Eu consigo viver uma estabilidade, uma sensação de pertencimento, uma sensação de ter lugar dentro do outro. Eu tenho facilidade em me abrir para que o outro também tenha lugar dentro de mim. Né? Eu Uhum, acho que são tantas coisas nesse pilar. Né? Eu gosto de nominar três pilares. Que um é da busca, né, do vínculo de segurança. Todos nós temos uhum, a necessidade. O outro é o cuidado, que todos nós temos necessidade de ser cuidado. E aí está em cena a minha capacidade de me cuidar, de cuidar do outro, a minha capacidade de receber o cuidado do outro, a minha necessidade, a minha capacidade de perceber o limite do cuidado do outro comigo, uhum. porque tem pessoas que são que têm uma carência tão exacerbada, né, Luísa, que parece que não há o que o outro faça, né? Porque a carência não é da ordem da relação, é uma carência que a pessoa Sim, já trazia lá de trás. exatamente. Então, né, o aspecto do pilar, do cuidado também. E a outra é a sexualidade, que também, Uhum. claro que hoje já tem essa questão das pessoas, que a ciência traz, das pessoas assexuadas e tudo mais, mas a grande maioria das pessoas tem essa necessidade básica, né, dessa intimidade, dessa troca calorosa que a sexualidade traz. Desse Uhum. prazer, desse gozo, né? Uhum. É interessante porque, assim, são muitos autores, né, André, que falam dos pilares do amor. Você está trazendo três que eu Sim, acho que são importantíssimos. sim, O pertencimento, né, essa questão, você estava falando do sentimento de segurança, me vem muito essa questão da necessidade do pertencimento. Nós temos uma necessidade muito grande de conexão humana, que é essa necessidade de pertencer a um grupo, ou a um grupo, seja de amigos, né, um grupo familiar, né, e essa necessidade de pertencimento, ela é completamente norteadora do amor. E tem um autor que eu sempre falo muito nas minhas palestras, que eu adoro, dou nos meus grupos de estudos, que é o Eric Fromm, né? uhum, Que ele fala também de algo, além do cuidado, ele traz o cuidado como um dos elementos do amor importante, ele traz mais três elementos que eu acho que para completar esses que você acabou legal. de nomear, sabe, André? Além do cuidado, ele fala do respeito, né? E o Sim. que ele chama de respeito? Ele chama que é a sua capacidade de conseguir conviver com as diferenças do outro, né? Olha que A lindo, sua né? capacidade, né, de olhar para o outro e falar, sim, você é diferente, mas eu te valorizo e te respeito, né? Na sua diferença, porque eu não sou melhor nem pior, não estou certo nem errado, né? Eu só sou apenas diferente. Então, o respeito para mim é um pilar assim muito forte do Respeito. amor, porque quando o respeito ele começa a se diluir, o amor começa a morrer.
né? Então, o respeito, ele dá fôlego ao amor. A falta de respeito, né? No começo da falta de respeito, eu acho que é o começo que marca a morte do amor, de fato, né? E normalmente as pessoas associam a falta de respeito, só fazendo um parênteses rapidinho, com a questão da fidelidade, né? O respeito, ele é muito mais amplo, ele diz muito mais do que a questão da traição ou não. O Sim, respeito é a forma como você considera o outro na sua vida, como você olha, como você se relaciona, né? Acho que é importante sim, também a gente ampliar um pouco isso, né? E sim. assim, quem sou eu quando não consigo conviver com o outro que é diferente de mim, né? E Uhum, quem sou eu quando eu consigo estar talvez numa inteireza maior, ao ponto de conseguir, né, ter o outro como escolha, não como uma necessidade para suprir as minhas carências. Eu acho que isso é importante também, né? sim, Mas sim. desculpa, eu fiz É, só um parênteses aí. não, ótimo, Andréia. E eu acho que o respeito é um conceito muito profundo, porque assim, as pessoas elas podem não trair, né, não ter situações de infidelidade e não se respeitarem. E não conseguirem Exatamente, conviver por causa disso, pela exatamente, falta de exatamente. respeito, né? Se eu, por exemplo, eu não tenho respeito pela profissão do outro, se eu não tenho respeito pela família, gente, respeito pela família do outro, meu Deus, como isso Nossa, é importante, né? Eu não muito. preciso amar a família do outro, mas eu preciso respeitá-la, assim, do fundo do meu coração, porque aquilo lá faz parte do meu parceiro, da minha parceira, né? Então, e respeitar as limitações, o credo, né? Os posicionamentos diante da vida, e entender que o outro ele olha de um lugar diferente do meu e que eu posso crescer. Isso que é o maravilhoso do amor, né, André? E o desafiador do amor. O amor, quando ele é saudável, ele puxa o nosso crescimento. E a gente só cresce com o contato com o diferente. Então, por mais que Exatamente. seja difícil essa convivência com o diferente, né? Quando você fala no começo da sua fala, você falou assim: ah, se eu trago paz para a relação, né? Uma pessoa que traz paz para a relação, né, ela ensina aquela pessoa de angústia acelerada, né? Ela ensina aquela pessoa a respeito de paz, né? Então nós estamos o tempo todo aprendendo uns com os outros. No consultório é muito comum ter um perfil de casal que é muito mais voltado para si mesmo, né? Então tem um perfil um pouquinho mais egoísta, e o outro que é muito voltado para o outro, né? Que tem esse perfil mais Exatamente. doador. E aí eu Isso falo para é eles, muito é, comum. é clássico, né, André? E como Clássico. eles podem aprender um com o outro? Porque esse que tem o perfil egoísta, ele consegue aprender a se doar na relação porque ele tem o outro como exemplo. E esse que tem o perfil doador, ele consegue aprender a olhar para si mesmo. Né, que aprendendo com o parceiro que tem esse perfil um pouco mais egoísta, ele consegue aprender a olhar também para si mesmo. Então, quando a gente consegue olhar oportunidade de aprendizado no respeito entre as diferenças, como a gente cresce, né, nas relações. Sem dúvida nenhuma. E eu fico pensando assim, o que faz as pessoas... Porque quando... Uma das coisas que interfere muito na qualidade de satisfação da relação são as experiências que as pessoas fizeram e fazem, né, ao longo da vida. Então, algumas pessoas que passaram por situações mais difíceis, não necessariamente na família de origem, às vezes a pessoa sofre um trauma numa própria relação, né? Amorosa na vida adulta, e na hora de se reconstruir no amor, essa marca fica impregnada na pessoa, né? Às Uhum. vezes é um vínculo mais básico lá de trás, enfim. Toda situação emocional traumática que traz marca nos nossos corpos são situações que impregnam a nossa relação se a gente não tomar conta disso dentro da gente, né? Sim. A tendência é a gente não se encontrar com o outro e ficar Uhum. só, né, em si mesmado no nosso trauma. E é interessante, Luísa, que eu percebo que todo trauma traz uma rigidez muito grande. É Sim. como se a pessoa é, colocasse assim na frente dela um pilar de sustentação de uma falsa segurança, né? Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira e você não chega perto. Essa distância é Uhum. necessária para mim, para eu me Uhum. proteger, né? E com isso não tem a entrega e não tem essas possibilidades lindas que você tá trazendo. As pessoas começam a repetir histórias
porque elas ainda estão ligadas não ao encontro novo amoroso, mas aos traumas do passado. Isso Uhum. acontece muito também, é muito comum no consultório, né? Sim, sim. A gente traz a nossa história de vida, né, Andréia, para a A relação. história dos nossos vínculos, né? Dos nossos Sim, vínculos sim. amorosos, ela interfere, afeta, aflora na relação amorosa, assim, de uma forma muito, muito marcada. É uma coisa impressionante. Por isso que é importante a gente se conhecer. É muito Sim. importante que a gente saiba da gente mesmo, né? Assim, eu queria que a gente até pudesse falar um pouquinho dos tipos nossa, eu tô hoje, minha língua tá dos tipos de vínculos comuns que a gente vê no consultório, tanto os funcionais como os disfuncionais, tanto os prósperos, evolutivos e amadurecidos, né, Luísa? Uhum. Como também aqueles vínculos que são nada mais, nada menos que repetição de padrões de traumas vividos. Então, eu queria que a gente Uhum. pudesse lembrar, assim, né? Eu acho que isso ajuda muito as pessoas a se situarem. Nós duas Uhum. somos terapeutas de casal, né? Então, acho que a gente pode trazer um pouquinho isso. O que você acha? Bacana. Só antes da gente começar, André, deixa eu só Sim, responder uma pergunta aqui que eu achei interessante, que a Ariane está perguntando. claro. Como perceber as oportunidades de aprendizado com o outro, né? Que eu estava falando de Olha que como que a legal. gente aprende Sim. no casal. Ariane, eu acho que toda pessoa ela traz com a história, claro que traz as dificuldades, mas também traz o potencial, né? E até em alguns lugares onde a gente tem mais dificuldade com o outro, é um lugar onde a gente pode aprender bastante com ele nesse sentido, né? E quando a gente se abre para a possibilidade de ver como aprender com ele, geralmente nós crescemos muito. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa num grupo que eu coordenava, né? E era uma pessoa com perfil doadora, muito doadora, daquela assim, de que é tudo pro outro, generosa, sabe? De se colocar no lugar do outro, de ajudar, né? De se sacrificar, um perfil muito doador, que é muito comum no amor, né? Um perfil bem comum no amor. E essa pessoa, ela só se relacionava com gente narcisista, que é o oposto, né? O narcisista é o oposto, é aquele que é pra ele, a energia é dele, tudo A é pra tampa e a ele, panela. é a tampa e a panela, exatamente, né? E aí a gente estava falando assim do que a gente poderia, e esse era um relacionamento que tinha encerrado, ela tinha ficado muito magoada com esse relacionamento, né? Terminou de uma maneira muito ruim. E aí a gente estava falando, o tema do grupo é o que a gente pode aprender, o que a gente aprendeu, né, com essa relação. Porque, gente, nós precisamos aprender com as nossas relações, inclusive as ruins, aliás, principalmente com as ruins. Se a gente não aprende, repete. Tudo que a gente não aprende, repete. Então a gente precisa aprender. Então isso é uma coisa que eu sempre, nos meus grupos, eu pergunto o que você aprendeu com os seus parceiros, com o seu relacionamento, ou o que você está aprendendo agora. E aí ela falou, mas meu parceiro é narcisista, né? Então ele me tratou mal, né? Foi um relacionamento abusivo, foi uma coisa horrorosa. O que eu tenho de bom para extrair, né, da relação com esse parceiro? O que de bom ele poderia me ensinar? E aí eu virei para ela, nada como um narcisista para te ensinar como colocar limites, como dizer não, como frustrar o outro, como cuidar de si mesmo, como se colocar como prioridade, sabe? E ela ficou tão chocada na hora, porque ela nunca tinha pensado sobre isso, né? Que como o parceiro dela tinha muitas das características que ela queria desenvolver nela porque ela não dava conta, né? Então o outro ele acaba servindo de modelo em algumas situações, até muitas vezes na negativa, se a gente for começar a prestar atenção, ele pode sim ensinar de modelo, ser modelo para que você desenvolva em si mesmo características que te faltam e que te fazem falta, né? Por exemplo, colocar limite, gente. Narcisista não tem problema nenhum de colocar limite, ele vai lá numa boa, sem uma tranquilidade. Né? E para pessoas que já têm um perfil mais dependente, elas morrem para colocar limites, né? Elas sofrem muito. Então, sempre existem oportunidades de aprendizado. A gente precisa estar aberto, né? Para conseguir ver o que o outro pode oferecer, e o que o outro pode nos ensinar. Muitas vezes, Luísa, nessa dinâmica desse exemplo que você deu, que eu acho que tem muita gente que vive isso, é claro que tem várias intensidades, né? Mas numa Sim. intensidade mais demarcada, né, a gente poderia entender que esse doador, talvez, esteja fazendo um movimento meio ansioso até para o outro, porque na realidade ele gostaria de estar recebendo esses cuidados que ele está doando, né? Então, como não vem nada,
é como se ele cuidasse pelos dois. E isso fica muito disfuncional na relação. Claro que, né, eu tô falando de uma forma mais intensa, né? Quando tem os cuidadores more, né? Então, são aquelas pessoas que cuidam pelos dois. A pessoa tem tanta ansiedade, a falta de cuidado é tão grande, ela tem tanta ansiedade, que ela cuida na frente, ela não espera o outro fazer o movimento, fazer o gesto de cuidado, né? Eu acho que a gente precisa estar atento também, né? E uma coisa que eu acho interessante, e é só a gente se conhecendo, terapia é um dos caminhos, mas não é o único. Mas a gente, sabendo da gente mesmo, que a gente vai saber o que é da relação, o que de repente se tem algum desconforto, algum conflito, algum nozinho que não está desatando, isso é da relação, da minha dificuldade com essa pessoa que eu estou vivendo, ou isso é meu e independentemente de quem estivesse comigo, eu viveria. Eu acho que isso é importante a gente conhecer. Quando que é a relação que provoca o mal-estar, né? E aí é dos dois, de alguma forma tem aí um encaixe meio disfuncional, né? E quando que eu trago isso como defesa e aí eu acabo me atrapalhando muito na relação com o outro. Acho que isso uma coisa importante, né? Sim. Tem um monte de gente falando tantas coisas interessantes, uma gente tão bonita aqui, olha, que eu tô vendo. Tem A uma pessoa aqui, André, a Jordana, falou, ela riu aqui do histérico e do obsessivo, que é um outro par, né? Muito comum no consultório, né? O dependente e o narcisista é um parzinho, né? É outro tampa e a panela. É outra tampa e a panela, mas é também legal para eles aprenderem, pessoal. Se a gente for pensar, o perfil histérico é um perfil mais teatral, né? Mais dramático, mais intenso nas emoções, né? Mas ao mesmo tempo é um perfil mais espontâneo, muitas vezes um perfil mais criativo, sabe? E o obsessivo já é um perfil mais controlador, um perfil mais rígido, né? Mas um perfil mais planejado, mais centrado, né? E aí é um perfil que eles podem, assim, tem muitos desafios entre eles, né? Mas o rígido, ele pode aprender com a flexibilidade, né, do histérico, né, que flui um pouco melhor. E o histérico, ele pode aprender um pouco mais de planejamento com o rígido, né? Ele pode aprender a se centrar um pouco mais. Então, olha como a gente aprende, viu, pessoal? Um com o outro. E aí a gente pode pensar num tanto de maneiras, né, estratégicas, que estão a favor, às vezes, da saúde, às vezes de alguma coisa que não vai bem dentro da gente mesmo, na nossa maneira de se vincular ao outro, né? Então a gente poderia falar dos vínculos ansiosos, né? Dos vínculos das pessoas desorganizadas, caóticas, que não têm... são as pessoas que não conseguem estabelecer estabilidade nenhuma na relação em nenhum momento. Daquelas pessoas que se defendem o tempo todo, com medo de amar, né? É muito comum as pessoas terem medo de amar. Porque muito comum, muito comum. E aí, assim, o que eu faço com esse medo? Tem N possibilidades, né? Uma das é você vencer o medo, é você elaborar isso. Mas é uma das, né? Quando isso não acontece, como a Luísa falou, né? O que você não cuida, você repete. O que você não aprende, você repete. É isso mesmo. Achei ótimo essa sua fala. E o amor, gente, por que o amor dá medo? Justamente porque ele faz com que a gente se sinta muito vulnerável diante do outro. Quando a gente ama e existe uma entrega de fato, né, uma entrega emocional nessa relação, nós entregamos muito poder para o outro. E o outro também nos entrega muito poder também, né? Uma troca. E aí a gente se sente muito vulnerável. E ao estarmos vulneráveis, a gente pode, claro, a gente pode se machucar, a gente pode se frustrar, né? E as pessoas têm muita dificuldade de lidar com essa possibilidade. Por isso que elas ficam com tanto medo. Mas no fundo, gente, eu acredito assim que as pessoas que têm muito medo do amor são pessoas que têm uma percepção de si mesmas como sendo muito frágeis, né? Sabe aquela sensação de que qualquer coisa vai te destruir, vai acabar com você, vai tirar sua esperança, né? São pessoas que têm uma percepção de que elas não vão dar conta de enfrentar as dificuldades que o amor pode trazer. Porque quem tem autoestima, quem sente que consegue se sustentar emocionalmente, não tem medo do amor.
Porque entende que se não der certo, tá tudo bem, eu vou conseguir seguir minha vida, eu vou encontrar uma outra pessoa, eu vou refazer, eu vou reconstruir. Então, o principal elemento que, na minha opinião, alimenta o medo do amor é essa percepção de fragilidade, né? E aí, quanto mais frágil, mais ferido emocionalmente a gente tem, mais feridas, né? Quanto mais ferida de abandono, ferida de rejeição, ferida de humilhação a gente tem, mais medo a gente vai ter de fato se entregar nos relacionamentos, porque qualquer coisa que a pessoa esbarrar vai doer. Tem uma pessoa aqui que eu achei interessante o que ela falou, a Jaque Monteiro. Nós também temos a maneira de ser vítimas e culpar o outro, né? Isso é muitíssimo comum, é muito mais fácil a gente achar que o outro é que está trazendo um mal-estar, o outro é que é culpado por aquilo desconfortável que eu estou sentindo, do que eu assumir alguma responsabilidade, né? E é interessante, né, que eu estudo muito um autor dentro da psicanálise, que é o Winnicott, e ele fala que o maior sinal de amadurecimento emocional é a nossa capacidade de responsabilizar a nós mesmos por aquilo que a gente experimenta na vida. E assim, quanto mais você se responsabiliza, maior a sua possibilidade de mudar a circunstância que está Com certeza. desfavorável. Se está no outro, só o outro pode arrumar. O que você vai fazer? O outro é que faz, o outro, né? Você é só vítima, você não é sujeito. Quando você se responsabiliza, você vira sujeito da sua própria história, da maneira como você está criando ou recriando o amor. Né? Isso é tão importante. Muito. Nossa, e maturidade, gente, é um elemento tão fundamental no amor, né? Eu tenho falado isso bastante nas minhas redes, sabe, Andréia? Que amor saudável é algo para adultos, né? Quanto mais infantil você for, quanto mais dificuldade, né, você tiver de se responsabilizar, de olhar para si mesmo, de se autoavaliar, de se colocar no lugar do outro, que são todas características de um adulto, né? Mais dificuldade você vai ter no amor. As pessoas que mais sofrem por amor, gente, e provocam sofrimento no outro, são pessoas Exatamente. extremamente infantis emocionalmente, né? E ser infantil, gente, no amor, não quer dizer que você é infantil na profissão, que você é Sim, infantil em outras sim, áreas. Tem pessoas que são super adultas em outras áreas e no amor são crianças, né? sim. Mas exige de nós um amadurecimento emocional, né? Um amor saudável, conseguir construir uma relação que dure, que seja respeitosa, cuidadosa, exige de nós uma maturidade emocional. Até para passar pelas dificuldades da vida que todo casal tem, né? Então, assim, um vínculo seguro, que é uma das necessidades e que motivam a busca do amor, né, tem a ver com você, sabe, na primeira crise não desistir do amor, né? Eu acho que você ter uma persistência, uma condição de amadurecimento para lidar com aquilo que é difícil, de você reconhecer o que é seu, o que é do outro, qual é a sua parte de responsabilidade naquele latifúndio, né? Exatamente. Né? Isso propicia, sim, a possibilidade da construção de um amor de vínculo seguro, onde você Sim, pode se acalmar, descansar, se apoiar. E esses são os vínculos evolutivos, as relações gostosas, confortáveis, né? Dentro do sim, amor de ficar. Tem uma com pessoa aqui certeza. falando uma coisa interessante, Luísa. Você quer? Posso ler e a Pode, gente claro. continua? Vou ler essa fala. É possível um relacionamento onde o homem é muito dependente da mãe e a mãe também, por ser viúva, também independente, né? E eu super independente, a mulher. Por que será que atrai um homem assim? Interessante essa pergunta, né? Bom, teria a gente, óbvio que só essa fala não dá para a gente diagnosticar ou dar uma resposta assertiva, teria que ter uma escuta mais apurada. Tem muitas possibilidades para uma situação ser vivida dessa forma, né? Mas vou colocar aqui o que eu acho que seria interessante da gente pensar, né? Será que quanto mais desprendida da relação amorosa, mais filhinho da mamãe seu marido fica? Não sei, fico pensando, né? Às vezes, se já tem uma tendência desse vínculo amoroso, materno, né? Não poder ser transformado na vida adulta, ou esse marido precisar ainda ser uma figura importante, cumprir um papel com a mãe, se não tem esposa, fica muito mais fácil, né? Verdade.
Ou se essa esposa está tão independente, tão em outra, e fazendo todas as coisas importantes para ela, talvez até como defesa, porque é muito ruim você se disponibilizar e se voltar integralmente para uma relação que o outro não está. Uhum. Né? Então, acho que são coisas para a gente pensar. O quanto, e é interessante essa outra coisa também, que eu acho que isso me veio à memória, como os sintomas se retroalimentam, né, Luísa? Porque, veja bem, eu vou arriscar a dizer, talvez não seja o caso dessa pessoa, mas isso acontece, a gente vê no consultório. Né? Eu Uhum. diria, se vou usar essa fala, não estou dizendo que esse é o caso, mas só como exemplo. Né? Eu fico pensando assim, quanto menos presença de uma mulher, talvez mais distante esse marido fica. Quanto mais distante esse marido fica, maior a dificuldade também de presença dessa mulher e a coisa e o ciclo disfuncional vai girando, um sintoma reforçando o outro, né? Quanto Sim. mais arredio um homem é, por exemplo, né, aquele homem que tem dificuldade de vínculo, tem uma independência muito, um discurso de liberdade, né? O vínculo vai só até aqui, não chega mais perto que eu não gosto, né? Tem gente assim. Uhum. Mais ansiosa a mulher fica para se aproximar dele. Quanto Uhum. mais ansiosa ela fica para ficar perto, para querer saber onde que ele está, para querer ir para todos os lugares com ele, porque ele não chamou, porque ele não convidou, porque ele está com um amigo, mais ele tem a necessidade da individualidade dele. Uhum. Isso é uma coisa muito comum, um sintoma Muito, reforçar o outro, né? muito. Retroalimentar o outro. Eu fiquei pensando quando escutando essa colocação, também nessa questão do pareamento, né? Como também é comum uma pessoa super independente com uma pessoa mega dependente também, né? Muito comum. Muito comum. Outra tampa e panela. Outra tampa e a panela, É, justamente, porque assim, a pessoa independente, ela quer ter a liberdade de tomar todas as decisões, porque isso alimenta o senso dela de liberdade. E a pessoa dependente quer alguém que tome todas as decisões por ela, porque isso reforça a sensação de segurança e de que ela não precisa se arriscar, né, exatamente. na relação. Exatamente. E aí, num casal com esse perfil, um muito independente e o outro muito dependente, é necessário que vocês, assim, a pessoa independente, ela sempre vai, claro, que ir mais para a independência, mas ela vai precisar colocar um pezinho lá na interdependência. Né? O que é ser Sim. interdependente? É delegar as funções para o outro, entender que o outro tem responsabilidades, né? É se permitir ser cuidado também, porque uma pessoa super independente às vezes nem dá essa abertura, é se permitir receber do outro também, né? E isso, como a Andrea falou, convoca o outro a ter responsabilidade também, convoca o outro a assumir o lugar de homem, né? Então a gente convoca o outro também para a relação. É claro que ele pode ir ou não ir, mas quando ele não é convocado, é aí que ele não vai mesmo, né? Então, assim, Exatamente. é uma escolha dele. Quando a mulher convoca o homem, ele vai se ele quiser. Mas se ela nunca convoca ele, vai ser muito mais fácil ele ficar na posição de criança, né? Ele vai ser muito mais fácil ele continuar lá o filhinho da mamãe, que não tem iniciativa, que não faz as coisas, né? Então é sempre pra gente aprender. Uma pessoa mega independente, ela precisa aprender sobre entrega, sobre receber cuidado, né? Sobre desarmar um pouco, sobre ceder. E uma pessoa mega dependente, ela precisa aprender sobre autonomia, né? Sobre iniciativa, sobre responsabilidade. Então, é uma oportunidade para esse casal crescer se os dois estiverem dispostos, cada um a olhar, né, para esse seu lado que está faltando. Exatamente. E aqui tem a Gi Gomes está dizendo assim: é possível em um relacionamento individual, é possível em um relacionamento o indivíduo ser doador e em outro ser egoísta? Olha que interessante, né? A questão do contexto. É, é Possível. possível. É possível. Por que é possível? Porque ele está sendo afetado também pela relação de quem está naquele contexto com ele. Né? Isso é muito Uhum. interessante. Isso foi uma das coisas muito interessantes que eu aprendi quando eu fiz a minha formação em família e casal. Que às vezes uma pessoa tem determinada dificuldade ou característica em um ambiente e não tem no outro. Às vezes aquele contexto suscita aquela defesa ou aquela repetição de padrão de comportamento, né, ou aquele medo.
e que em outro ambiente não suscita. E de repente essa pessoa tem condição de ser mais saudável ali. Então é para pensar, será que essa característica dessa pessoa é na vivência comigo? Então, o que será que eu estou fazendo para provocar ou para promover que essa pessoa seja assim comigo? Eu acho que isso é Uhum, importante. com certeza. Né? E aí tem as tampas e panelas, inúmeras tampas e panelas. Eu acho que vale a pena a gente até escrever um livro, Luiz, para falar Justamente, das muito. tampas e das panelas, né? Eu acho que, Sim. né? Pessoal, é importante também perceber, aí com essa reflexão que a André está falando, assim, do que eu provoco no outro, que é interessante isso. Tem pessoas que provocam em nós a vontade de cuidar. Tem Exatamente. pessoas que provocam em nós a vontade de afastar, né? Tem pessoas que nos sufocam, tem pessoas que nos convidam o tempo todo para estar próximo. Isso vai depender muito da relação, né? Tem pessoa que consegue ser íntimo sem invadir. Tem pessoa que invade com tudo, né? Isso, Tem pessoa que consegue isso. respeitar o espaço sem se distanciar. Tem pessoa que é fria e distante. Tudo isso é o Exatamente. jeito de amar que a gente estava conversando lá no comecinho, né? E aí a gente sempre tem que avaliar. Eu sou uma pessoa, né? Que como é que é o meu distanciamento, como é que é a minha aproximação, como é que é a forma como eu construo vínculo de intimidade, né? Eu provoco, eu faço com que o outro queira cuidar de mim. Se eu sou mega independente, gente, isso é uma coisa interessante. Se eu sou super independente, as pessoas não vão querer cuidar de você. Não porque você não mereça cuidado, mas porque você demonstra para ela que você não precisa de Não cuidado. precisa. Isso mesmo. Exatamente. Então, assim, ou se eu sou uma pessoa que eu tô sempre com aquela postura de cuidar, de coitada, sabe? Todo mundo vai querer cuidar de mim, mas ninguém vai me dar responsabilidade. Ninguém vai acreditar que eu vou dar conta, porque eu tô sempre naquela postura de, meu Deus, a vida é difícil demais. Então, eu provoco, a minha postura diante das pessoas provoca nelas uma série de coisas que podem ser boas ou ruins para minha relação. E aí fica a autorreflexão, né? Qual que é a sua postura diante do outro? Eu queria até pedir aqui para as pessoas, isso que a Luísa está falando, né, é tão importante que a gente pense assim, né? Se a nossa postura diante do par amoroso fosse um convite, né, um convite a estar comigo, que tipo de convite eu estou ofertando para o outro? Como é que eu convido o outro a estar comigo? Na marra, na birra, né? Eu sou na queixa, na reclamação, no aconchego, no carinho, no Na afeto, chantagem, né? na chantagem, né? Eu, eu acho que é tão importante porque assim, ele nunca me quer, ou ele nunca me convida, ou ela nunca, nossa, ela só quer saber das amigas, ela só não sei o quê, né? Então, assim, por que será? Né? Será que o meu par amoroso tem o prazer de estar comigo? Será que ele tem vontade de vir me ver, né? Quando ele sai do trabalho e vir para casa? Será que é Uhum. gostoso para ele chegar em casa? Gente, porque Nossa, isso é pilar de sustentação de qualquer relação. Se não for, a gente precisa dar um jeito nisso. sim, sim. Não dá Quando a para não gente não quer ser. voltar, quando a gente não quer voltar para casa, tem alguma coisa muito Terrível, errada terrível. acontecendo aí, viu? Aqui, ó, daí tem uma pessoa, a Dai Ribeiro está perguntando assim, olha que interessante. E como fica dependente com dependente? É outra tampa e panela difícil, né, Luísa? Porque pensa, né? Pensa, se existe uma dependência emocional, né? Existe um medo, uma insegurança, uma sensação de iminência do fim, de abandono, de rejeição, né? A Uhum, sensação que eu preciso que o outro colhe em mim, ele só pode ser feliz comigo. Se ele estiver sendo feliz de outra forma, isso me ameaça. Se ele não estiver colado fisicamente comigo, isso me ameaça o tempo todo. Qualquer pessoa que chegue perto me ameaça, porque o outro não é uma escolha de vida. O outro é uma necessidade. O outro, eu preciso do outro para tapar os meus buracos, as minhas carências. As pessoas não fazem isso de maldade, né? Porque são ruins, em absoluto. Às vezes as pessoas nem percebem que elas estabeleceram esse vínculo de dependência, né? uhum. Um Sim, dependente pesa a relação, imagina os dois, sim. né? Não Mas tem.
Na minha Pode falar. experiência, André, é mais raro dependente com dependente. É É, possível, é, a gente é, vê, sabe? é, Mas é é. algo um É pouquinho mais mais raro, é mais raro, raro. porque É, é assim, é. o dependente ele procura segurança. É uma das coisas assim que ele procura segurança no outro. E uma das características das pessoas independentes é a insegurança. Então, duas pessoas inseguras, eu fico imaginando o poço de ansiedade, né? Que um não oferece para o outro somente. Mas é possível, mas é É algo possível. menos comum no pareamento, né? Quando a gente pensa no pareamento, geralmente o dependente, ele procura alguém que ele consiga sentir segurança, essa segurança assim, de que tem alguém para cuidar de mim, né? Tem alguém mais forte do que eu, né? Tem alguém para me amparar de alguma forma. Ele procura isso muito no par amoroso. É, Pode falar, André. não, é mais, eu concordo com você, que normalmente é mais raro, mas existe. E quando existe, a sensação que eu tenho é que a pessoa se nutre da dependência do outro. É como se a dependência do outro anunciasse: você é fundamental para mim, eu não vivo sem você. Né? Se a pessoa tem uma carência essencial, isso nutre a pessoa. A pessoa Uhum. vive, e aí é um emaranhado de, né, de relação não evolutiva e não desenvolvimento de autonomia, né? Porque Sim. a gente precisa ser uma coisa muito interessante também, né, que a gente pensa. O Jean-Yves Leloup fala isso no livro dele, o Essencial do Amor, que é lindo. Ele fala: se não existe um, não existe dois. Né? Verdade. Se a pessoa não tem, né, suficiente inteireza, não é, ninguém é perfeito. A gente tem falha, defeito, medos, angústias, isso faz parte da vida. Mas se estruturalmente eu sou uma pessoa que estou me desmilinguindo por inteira, né, Uhum. eu não preciso, o outro não vai vir como uma escolha. E aí eu Uhum. não vou estabelecer um casamento, uma relação de amor. Uhum. Eu vou estabelecer um outro tipo de vínculo que é completamente fora daquilo que seria natural um casal estabelecer. Né? Exatamente. Exatamente. A, É bem... a Gi Gomes está perguntando aqui dentro dessa temática, ô Andréia, essa dependência não ama? É só dependência? Será? Pois depende muito, né, Luísa? Assim, na realidade, se a gente for pensar num amor mais saudável, né, eu acho que a pessoa não conseguiu o amadurecimento emocional para viver uma condição de amor, né? Uhum. Mas existe também uma forma de amar que é doentia, né? Que Sim, é o amor que sim, não leva à evolução, né? Que você sim, trava um grude com o outro, né? Você precisa estar colado no outro, o outro precisa trazer para você aquilo que você não consegue desenvolver sozinho. Algumas pessoas chamam isso de amor, né? Se a gente for pensar na condição saudável do amor, está muito longe, né? sim, Mas sim. é uma maneira de estabelecer vínculo. Por isso que é interessante, às vezes não basta amar, né, Luísa, para dar certo. Sim, mas e eu vejo, inclusive, tá, Gi, tem pessoas que dependem e não amam. Tem pessoas, porque eu acho que um dos sinalizadores do amor, gente, é a admiração, sabe? Ah, É muito sim, difícil você Luísa. amar quem você não admira. Muito difícil. E muitas pessoas dependentes têm desprezo pelo parceiro. Sabem que o parceiro não é uma pessoa legal, ou é um parceiro que não traz coisas boas para a vida, né? Criticam esse parceiro de todas as formas possíveis, né? Mas não conseguem se desvincular. Então, não dá para chamar isso como sendo amor, quando você não tem respeito pelo outro, você não tem admiração pelo outro, né? Você simplesmente está grudado lá, como a Andrea falou, porque tem alguma coisa que o outro te oferece que preenche um buraco seu aí e você não sabe viver sem, né? Por isso que é muito comum que um dependente, quando ele não consegue sair de um relacionamento, ele tenta encontrar um outro relacionamento substituto para ele terminar aquele que ele está. Para ele só mudar, sabe, de parceiro, Exatamente. para ele não ficar sem essa coisa básica, né, que ele precisa. E será que isso é amor? Eu não considero, assim, aí tem vários conceitos, né, do que é amor e do que não é. Dentro da linha que eu trabalho, eu não considero isso como amor, porque na verdade você não está com o outro, você está usando o outro para tapar o buraco. Então não é uma Exatamente. relação de troca, é uma relação onde você usa, o outro está a serviço do seu buraco, sabe? E o dia que ele deixar de preencher o seu buraco, acabou. Você vai procurar uma outra pessoa que vai preencher o seu buraco.
Então não é a pessoa lá naquele momento, não é a pessoa, ela não está lá como ser humano que agrega. A relação não é desse jeito. É uma relação quase que de objeto, quando a gente vai pensar dessa forma, né? Agora, pode existir, aí novamente na linha que eu trabalho, né? Amor e dependência, que são duas coisas diferentes, né? Pode existir só o amor, que é o ideal, né? O amor saudável, e pode existir só dependência também, né? Que não tem nada a ver com amor e geralmente são vínculos muito destrutivos quando só existe dependência e não existe amor. Exatamente. Muitas vezes na dependência você coloca o outro cumprindo um outro papel para você. Ou o outro se coloca cumprindo um outro papel que não de homem, que não de mulher, que não de par amoroso, né? Seja que tipo de relação a gente possa pensar. Então, assim, às vezes eu tenho uma carência fundamental aí, materna, né? Então eu estabeleço com o meu par amoroso uma relação de absoluta proteção. Eu fico filhinha e filhinha ou filhinho, né, da mamãe ou do papai, para que eu possa receber alguma coisa que eu não elaborei ou que me faltou, e que eu não dei conta de fazer a experiência na vida que reparasse essa dor, esse trauma. Uhum, A exatamente. dependência, ela coloca o outro num lugar indevido, né? Essa é a Sim. grande questão da dependência. Né? Tanto é que você falou, André, no começo do pilar da sexualidade, muitos Ah, sim. relacionamentos com dependência não tem mais sexualidade, sexualidade Isso. morreu, sabe? Então vocês Uhum. não tem mais uma relação de pares, de parceiros, né? É, morre a sexualidade, você fica com uma outra relação diferente, né? Você não consegue sair daquela relação, mas você não consegue sentir nutrição emocional no seu lado mulher ou no seu lado homem, porque o outro está num lugar que não é dele, sabe? Então isso é algo muito comum em relacionamentos dependentes, a morte da sexualidade. E é interessante, eu estava vendo uma pergunta aqui, eu acho que eu vou poder responder falando disso que eu vou falar, sobre os amores quisos, né? Que são aquelas pessoas assim que estão com a mala preparada para ir embora a qualquer hora, né? Então, Uhum, sabe aquela relação que ela é ameaçada o tempo todo do fim? O tempo todo. O fim é a coisa mais fácil de falar. A coisa mais uhum, fácil do casal falar é que vai acabar, que eu vou embora, eu não quero mais, chega, eu não aguento mais você, tá, tá, tá. E acaba e volta, e acaba e volta, e acaba e volta. Né? É interessante, assim, que também o quanto isso é danoso para as relações, quando você não aguenta lidar com os problemas, né? Quando você não aguenta lidar com as crises, de forma mais amadurecida, olhando nos olhos. Ao invés de você lidar, você desiste. Você desiste porque você tem tanto medo de onde aquela situação conflituosa pode te levar, com a sensação de rejeição, de abandono, que você está com a malinha ali. A mala está ao lado da porta. uhum. Qualquer coisa é motivo para você pegar a mala e ir embora. Né? E vai embora sem querer, na realidade, acabar a relação. Mas porque não dá conta de resolver os conflitos, não dá conta de conversar, não dá conta de assumir responsabilidades. Isso é muito comum, né, Luísa? Muito, muito. Né? E por isso que a gente tem falado aqui nessa live, né, André, que amor requer amadurecimento, né? Entendendo que não vai ser só flores, que vão ter períodos de dificuldade, que vão ter períodos que vocês vão precisar se realinhar, períodos que vocês vão ter que negociar, alguns momentos você vai precisar se posicionar, outros você vai precisar ceder, né? Terão períodos de perda, terão, alguém tinha falado aqui nos comentários, terão os boletos, né? Terão as responsabilidades domésticas, né? Terão as responsabilidades com os filhos, coisas que exigem de nós muito equilíbrio para conseguir equilibrar as várias tarefas que nos demandam no nosso dia a dia, né? Então, realmente, gente, é uma coisa para adulto, né? É uma coisa para pessoas que têm maturidade emocional e pessoas que estão abertas ao crescimento, né? Se você ficar lá muito engessado em eu sou assim, vou morrer assim e não quero mudar e vai ser só do meu jeito, você vai ter Síndrome de muita Gabriela, dificuldade. né? Vai ter muita Eu dificuldade nos nasci relacionamentos. assim, eu vivi. Exatamente, exatamente. Uhum. Eu acho que é interessante também a gente pensar, né, nas situações em que, quando se tem filhos, né, Luísa, como nos casamentos aí, né?
de casais já com filhos, como os filhos ficam no meio desse conflito conjugal, principalmente quando o casal não dá conta, né, das dificuldades, e isso fica assim, o filho fica tendo que assumir ou passar por situações que naturalmente ele não poderia nem deveria estar passando, mas por falta de amadurecimento do casal conjugal, né? Sim, sim. E como é Parental. terrível para os filhos, gente. Colocar filho no meio do casal, é sempre trágico para os filhos, né? Muito Os filhos trágico. pagam um preço emocional para a vida nisso. Muito difícil. E isso é muito comum, Uhum. né? Por exemplo, casais que se separam com muitas mágoas, né? Então o filho não sabe, ele fica sem saber, fica no meio daquele conflito. E aí eu não deixo você pegar, você não vai pegar, pegou tal hora, eu tinha que trazer tal hora, e começa uma briga conjugal, né? Que o filho fica na expressão dessa briga conjugal. Isso é muito danoso. Isso é muito danoso e eu aconselho muito, se tem algum casal ou algum indivíduo, uma mulher, homem, não importa, né, aqui ouvindo isso, eu aconselho a procurar ajuda sim, porque é muito danoso para os nossos filhos passarem por situações dessas e muito comuns. Às vezes, claro, a gente nem se dá conta que está fazendo, né? Interessante. Uhum. Nossas histórias e mais histórias nesse sentido. Eu vou ler mais uma Sim. pergunta aqui, que, que eu achei interessante aqui, né? É uma psicóloga, está falando assim: aconteceu hoje. Atendi uma mulher que vive na relação de dependência. Ela se refere, ela se refere e não tem relação com o marido, de marido e mulher. Porém, não entendi. Intitula. Porém ela intitula, Porém ela intitula meu marido. É o que a Luísa estava falando, normalmente nas relações de dependência, onde o parceiro está em outro lugar que não de marido, que não de esposa, que não de par amoroso, né? Cumprindo aí uma maternagem, uma paternagem, isso disfunciona, total. A Uhum. sexualidade fica completamente comprometida, né? Eu queria usar esses últimos. A gente tem mais aí 5 minutinhos e eu queria fazer um convite para vocês, pensar assim, como é, em uma palavra ou em uma frase no máximo, como é que vocês convidam ou não convidam o par amoroso, quem vocês amam, a estar próximo e perto de vocês? Com uma palavra ou uma frase. Uhum. Ótimo, né? A gente pode acabar isso, porque eu acho que é acabar dessa forma, porque eu acho que isso é Uhum. um convite para a gente pensar, né? Quem nós somos para o outro, Sim, sim, quem nós somos para nós mesmos enquanto amamos e quem nós somos para sim. o outro, né? E Vamos se ver se o isso pessoal se gera anima. aproximação, né? Ou gera afastamento Ou do outro, né? distanciamento, ou Uhum, distanciamento, né? uhum. É interessante. Assim, nossa, tem histórias e mais histórias na clínica, né? E a gente já cuidou de tanta gente e é muito comum, assim, né? As pessoas. Outro dia eu estava falando com uma pessoa. Você percebe que com uma mão você puxa e com a outra você afasta, você empurra, Uhum. né? Isso é muito comum e a gente faz isso sem saber, assim, né? A gente quer, convida, não quer perder, quer manter, mas por outro lado tem algumas dificuldades, algumas situações que faz com que você, sem perceber, empurra o outro para ir embora. Isso é muito Exatamente. comum também, né? Exatamente. Então a pessoa está respondendo aqui, a Gi Gomes está respondendo, propiciando um momento gostoso, sim, de intimidade, para subir, conte comigo, para descer, desça sozinho. Alguém falou isso aqui, para subir, conte comigo, para descer, desça sozinho. Interessante isso aqui você pensar, mas por que desça sozinho, né? Como errar Num menos vezes. relacionamento a gente sobe e desce junto, viu? É na alegria e na tristeza, né, Luísa? Exatamente. É junto lá. Como é que É fala? na Comendo alegria e na sal, tristeza. né? Junto. Uhum. E é interessante, né, ter alguém falando aqui, ó, mesmo que seja um café da manhã. E a gente acha assim, né, que nossa, eu tenho que fazer coisas exuberantes. Não, é coisa simples, gente, é coisa simples,
É uma conversa, é uma música que você coloca, é uma comida que você fez, porque você sabe que aquela pessoa gosta, de surpresa. É, nossa, tantas coisas pequenas assim que você diz para o outro, você é tão importante para mim, eu gosto tanto que você esteja aqui comigo, né? Você não precisa falar com palavras, com gestos, isso fica muito mais forte. Cuidar da relação amorosa é uma coisa imprescindível para o amor, né? E não é para você fazer para agradar, né? A gente fala, tem que ficar fazendo para agradar. Não, não é para agradar. Na realidade, primeiro que não tem nada demais se for, porque o que tem você agradar o outro? Não pode ser um meio de vida, você só fazer as coisas para agradar o outro. Mas de vez em quando agradar o outro, no cuidado amoroso, faz parte. E quando você agrada a relação, você agrada a si mesmo, porque você faz parte daquela relação. Né? Sim, Então, qual é o sim. ambiente, qual é o oxigênio que vocês respiram quando vocês estão juntos? Né? Tem alguém Uhum. falando, eu convido o marido para caminhar. Bacana, legal. Eu acredito que se amar é o primeiro passo. Também, sim. E aí a prática desse amor em gestos, né? Bom, Uhum. gente, a conversa está muito boa. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Eu queria super agradecer você, Luísa, por você ter essa generosidade de ter vindo aqui na nossa página. Você é sempre muito bem-vinda. As pessoas gostam muito de você e eu também. Tá bom, querida? Ai, que coisa maravilhosa. Fico sempre muito feliz de estar aqui com você, André. É sempre ótimo trocar esse conhecimento. Acho que a gente poderia conversar aqui mais umas boas horas, né, a respeito desse tema. Poderíamos. É Uhum. muito, muito bacana. Obrigada a todo mundo que esteve aqui conosco. Gente, me coloca à disposição também lá na minha página, no Tranquilo Amor, Isso, tá? Pra gente continuar falando desse tema, né, isso. André? Que é tão importante, Sim. né? Amor, relacionamentos, família, consequências disso na nossa vida, né? Então, isso é tudo muito importante. Obrigada, viu, André, pelo convite. Fico Gente, muito quem feliz. estiver por aqui, sigam a Luísa, vale a pena. O trabalho dela é bom demais.